Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a palavra região. Não necessariamente sobre a região da Serra Gaúcha, mas sim sobre os conceitos e particularidades que formam as regiões culturais. Vamos conversar sobre questões de região e regionalidade. O programa Rede de Olhares está no ar. Para participar, então, hoje do programa Rede de Olhares, que está no formato Rede Cabeças, a gente recebe o André Pelinser, que é professor do Instituto Federal. Bem-vindo, André. Obrigado. José Clemente Pozenato, escritor. Bem-vindo. Obrigado. O Felipe Teixeira Zobaran, que é mestrando em Letras, Cultura e Regionalidade aqui na UX. Bem-vindo. Boa noite. E a Adriana Antunes, que é doutoranda em Letras pelo programa UX Uniriter e também diretora de programação da UX TV, né, Adri? Bem-vinda. Hoje nos propomos a conversar um pouco sobre questões de região e regionalidade. Se você quiser participar da nossa conversa, você pode participar através dos canais de interatividade, mandando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário. José Clemente Pozenato, começo a conversa com o senhor. Nas nossas conversas cotidianas, a gente usa diversas vezes a palavra região, né? E talvez muitas vezes, sem nos darmos conta da multiplicidade, né, de significados que ela pode ter. Eu queria saber quando é que começou a sua pesquisa sobre questões de região e, na sua opinião, qual é a importância de pensarmos sobre isso? Na realidade, eu comecei a pensar no que poderia haver por trás desse conceito de região quando me deparei com algumas interpretações da literatura do Rio Grande do Sul, que era caracterizado como trazendo a marca do regionalismo, não é? Mário de Andrade, por exemplo, afirma isso explicitamente. Então eu saí à procura, né, das raízes desse tipo de observação, não é? E me dei conta de que o conceito de região nasce dentro de toda uma ideologia, principalmente do século XIX, que é a da formação das nações. Então, nesse processo de formação das nações, tem que juntar dentro do mesmo Estado nacional diferentes realidades geográficas, culturais, sociais, etc. Não é? E dentro dessa unidade nacional, não é, está latente sempre, não é, algum tipo de conflito entre unidade plena e respeito as regiões, né, diversidade regional. E isso varia de país para país. Só para dar uma comparação, se tomarmos a Itália, por exemplo, quando é criada a Unidade Nacional Italiana, ela é feita pela junção de diversos estados nacionais que já existiam, né? Lombardia, Sicília, e assim por diante, não é? Então lá o processo de formação nacional e depois, consequentemente, também a ideia de região vai ser diferente de um país como o Brasil, que quando se constitui a nação brasileira, ainda não existem regiões diversificadas dentro dele, não é? Na realidade, é um grande, como dizia o Chico Buarque, né, numa peça teatral dele, é um grande Portugal, ainda, né, no momento da independência. E à medida que vai se firmando a ideia de nação, que vai se buscando consolidar a ideia de nação com uma língua própria, diferente da original, com uma literatura própria e assim por diante, é que surge a percepção de que esse imenso território tem diferenças. E aí, inicialmente, a disciplina que mais contribui para estabelecer as diferentes regiões é a geografia. Então, se toma as primeiras divisões do Brasil em regiões, são regiões geográficas, até hoje. As fronteiras bem definidas daí. As fronteiras nacionais são definidas, mas dentro do país, as regiões são definidas por critérios geográficos, até hoje. Região Sul, região Nordeste, região Centro-Oeste, né? São todos critérios geográficos.
Mas no movimento literário do romantismo, você começa a perceber que dentro de cada espaço geográfico desses existe diferenças de ordem cultural. E por alguma razão, algumas têm essa marca mais forte, ou mais diferente, pelo menos, do que o Rio Grande do Sul é uma dessas regiões que pareceu mais diferente. Por quê? Por causa de uma presença muito forte na fronteira da cultura de origem espanhola, né? De castelhana, como se diz, não é? A ponto de, eu já citei o Mário de Andrade dizer que a literatura do Rio Grande do Sul tem mais marcas platinas do que brasileiras. Não é? Adriana, os mitos fundadores da cultura aqui da nossa região, eles apontam muito para os imigrantes italianos, né? Mas a gente sabe que tem uma mistura, por exemplo, o papel dos negros e depois também a construção da identidade do gaúcho, né? Que região é essa que a gente vive, a região da Serra Gaúcha? É uma pergunta super difícil, né? Ainda mais para responder aqui do lado do professor Pozzenato, né? E do pessoal. Mas uma coisa que sempre me atraiu muito dentro dos estudos que trabalham com essa questão da cultura, e eu acho que conceitos como a fronteira, como o hibridismo são fundamentais, é que eu particularmente, eu acho que vocês também, né, gostam muito da ideia da dobradiça. Porque a dobradiça é justamente aquele mecanismo que faz a junção de partes diferentes. E a cultura, quando a gente pensa, por exemplo, assim, a cultura da Serra Gaúcha, como é que seria essa cultura, né? Que região seria a região da Serra Gaúcha? Eu acho que é uma região cheia de dobradiças. Porque a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma tradição que veio dos nossos ancestrais, né, que são os italianos. A gente tem uma vertente extremamente forte aí que veio também dos lusitanos, né, de Portugal. A gente tem um viés fortíssimo que veio também dos alemães. Mas a gente tem a própria ideia do índio que já vivia por aqui, que já habitava. Hoje a gente está num processo extremamente rico, com a vinda, né, de haitianos, de senegaleses, de pessoal que está vindo da África e de outras regiões. Eu acho que as próprias migrações internas, com a descida do pessoal do Nordeste para cá, isso tudo vai formando essas pequenas dobradiças, que são essas alavancas que vão movimentando essas partes diferentes e vão constituindo uma região que, sem dúvida nenhuma, é híbrida. E ela traz esses contornos, eu acho, esses coloridos todos para a composição desse espaço. E aí, claro, a gente vai ter reflexos disso dentro da economia, dentro da política, dentro das ideologias, dentro da própria cultura, dentro da gastronomia. Depois tu vai falar um pouco da gastronomia, pode ser? Claro. André, você já terminou seu doutorado lá em Minas Gerais, também teve um período na França, né? Mas o seu mestrado você fez aqui no programa Letras, Cultura e Regionalidade da UX. Para você, nessa sua travessia acadêmica, estudando questões de região, qual é a importância de pensarmos sobre a região? Olha, no meu caso especificamente, me parece extremamente relevante do ponto de vista da literatura, né? E nós temos aqui o professor Pozzenato, né, que pensa isso teoricamente num sentido bem mais amplo e tal, mas para mim o que me interessou a fundo mesmo foi em relação à literatura e tentando entender como algumas questões em relação à região, regionalidade, regionalismo se modulam em termos literários e como a crítica literária brasileira lida com isso, né? Ao longo desse meu ainda curto percurso, né, do período do mestrado aqui, depois do doutorado também, investigando essas questões, eu percebi que a crítica literária tem uma dificuldade bem considerável para lidar com isso, modular e tentar definir, sempre buscando definir o que é um escritor regionalista, né? E dizer quem é e quem não é regionalista. Então, esse tipo de investigação para buscar delimitar esses conceitos, né? Entender até onde vai, até onde não vai o conceito, quando ele dá conta e quando ele não dá conta do problema, acho que é extremamente importante, principalmente porque essa questão já é longa, né? E na literatura contemporânea a gente ainda vê, hoje em dia, muitos escritores lidando com isso de maneira problemática, né? Nós temos vários exemplos, como, por exemplo, Milton Atum, um excelente escritor, né? E se você mencionar para ele ou perguntar, né, se você é um escritor regionalista, ele definitivamente não vai gostar da alcunha. Bom, por quê? Porque se formou essa determinada percepção, né, em relação ao regionalismo, que faz com que alguns escritores não queiram
se vincular Se a esse rótulo. encaixotados nessa... Pois é, né? Isso se tornou talvez uma medida de valor, né? Então, acho que os estudos em relação ao tema são importantes para tentar limpar um pouco o campo, né? E delimitar o que é um conceito que pode definir um tipo de literatura e o que pode ser valor literário, né? Que são coisas distintas, né? Tá certo. Felipe, você hoje faz parte do programa em Letras, Cultura e Regionalidade. Antes de ingressar no mestrado, que pensa também sobre questões de região e regionalidade, você já tinha essa reflexão com você? Você já pensava em questões de região? E qual é que está sendo a surpresa de poder abrir esse campo de conhecimento novo? Bom, para mim é muito interessante e sempre foi muito interessante pensar sobre questões de região, justamente porque eu não sou da região da Serra Gaúcha, né? E quando eu me mudei para cá, eu notei uma conexão muito forte das pessoas daqui com as suas origens e com essa questão toda da tradição. E eu nunca tive isso. Eu posso dizer, inclusive, que assim, eu sou uma pessoa meio sem terra natal, porque eu vivi me mudando ao longo da minha infância e tal. Então, isso sempre foi uma coisa que que capturou a minha atenção. Além disso, eu gosto muito de estudar e de fazer reflexões sobre formações identitárias, né, na história do país. E é mais ou menos nesse sentido que eu me debruço no mestrado, né? Eu analiso de que maneira que a literatura do Monteiro Lobato, literatura infantil do começo do século, da década de 20, 30, contribuiu para uma certa formação de nacionalidade, né? Porque ele se dizia nacionalista. Mas ele não consegue, claro, se livrar ou deixar de trazer elementos regionais. Ele é um autor que nasceu no interior de São Paulo e o sítio do Pica-Pau Amarelo que ele representa é um sítio tipicamente do interior de São Paulo que procura representar o Brasil. Então, é bem aquela discussão de por que uma região pode ser mais representativa da nação do que outra, né? Tá certo. Eu convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar uma breve fala do geógrafo Rogério Reisbert, falando um pouco sobre desterritorialização. Vamos ver. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, analisando a migração dos gaúchos pelo interior do Brasil, no que eu chamei da rede regional gaúcha no interior brasileiro. Uma migração muito importante, né, porque eles difundiram pelo interior do Brasil e continuam difundindo uma série de, não só a parte da inovação tecnológica, principalmente a partir da cultura da soja, mas também toda uma relação cultural e política, né, com os locais onde eles se situam, o que faz com que se diga que é um grupo migrante claramente não desterritorializado. Pois, Renato, ele fala um pouco também na questão de alguns gaúchos que saem do Rio Grande do Sul, se estabelecem em outras regiões, digamos assim, mas não perdem as suas regionalidades, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conceito de regionalidade e também sobre comentasse sobre... A gente tem um ditado que diz assim, eu saio da colônia, mas a colônia não sai de mim. Será que nós estamos realmente presos às nossas regionalidades? É uma questão muito provocadora. Na realidade, o que me parece que deve prevalecer hoje no conceito de região não é mais o conceito de território geográfico. Não é? Ele continua tendo uma relativa importância, mas há uma regionalidade criada por outro tipo de relações que não são as de geográficas ou espaciais, não é? Uma delas é através da difusão de instituições. Não é? Os gaúchos migraram do Rio Grande do Sul e criaram centros de tradições gaúchas por todo mundo. Por todo mundo, pelo Brasil primeiro e depois até no Japão, não é? O que acaba criando, né, rede de relações e as pessoas que têm esse tipo de relação se sentem dentro da mesma identidade que tem um território mais ou menos mítico, mais ou menos real na origem disso aí, não é? Inclusive com o sonho de voltar, não é? Mas isso o Gonçalves Dias já dizia, né? Lá na canção do Exílio, né? Esse sentimento desterritorializado. O Milton Santos, que é geógrafo também, ele aponta, né, para o caráter cada vez menos espacial das relações
E tem uma passagem que eu gosto de citar, em que ele diz que as ferramentas hoje criadas, né, para comunicação, intercomunicação, né, os novos meios de comunicação, o celular, a internet, possibilitam comunicação planetária, ou até para fora do planeta, mas ajudam a estreitar mais ainda as relações locais. Se eu tenho um celular, eu posso ligar daqui e falar com a França. Mas eu posso também falar com a minha filha que está no supermercado e pedir alguma coisa para ela. Quer dizer, essa proximidade que esses instrumentos trazem, não é? Daí que então a questão da região se desloca do plano espacial para o plano de outras relações que é interessante investigar. Tá certo. Adriana, a antropologia usa muito a palavra etnocentrismo, né? Ou seja, eu me colocar como centro e achar que todo o resto é periferia e inferior. Você, de certa forma, aqui na nossa região, você percebe traços de etnocentrismo em nós ou não? Ah, sem dúvida nenhuma. Embora, eu acho que tudo tem dois lados, né? A gente sempre precisa ter cuidado quando faz essas ponderações. A gente carrega, eu acho que quando a gente sai de um lugar e a gente vai para o outro, a gente veste o lugar novo, tá? A gente veste a região. Então eu vou manter, sem dúvida nenhuma, traços meus, mas eu vou, ao entrar em contato também com outras culturas, eu também vou absorver muito dessa outra cultura que essas pessoas estão me passando. Seja eu saindo do meu lugar e indo para uma outra cidade, né? Ou seja, pessoas de outras cidades vindo morar na minha. Então, esse contato que vai acontecer vai gerar, sem dúvida nenhuma, tem um sistema próprio, que é o sistema que se cria, mas tem um sistema interno também, que vai reagindo conforme essa cultura vai entrando em contato. Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a sociedade em geral, e aí eu me incluo dentro dessa sociedade, em muitos momentos a gente tem um viés, vamos dizer assim, que a gente é um pouco arrogante, tá? A sociedade. Porque uma cultura não é superior à outra. As culturas todas são muito importantes, mas a partir do momento que eu me coloco numa posição de superioridade, achando que a minha cultura é melhor, a minha culinária é melhor, a minha religião é melhor do que a outra, a gente entra numa zona de conflito muito difícil. E aí, claro, eu acho que eu estou fazendo uma avaliação bem superficial de tudo, mas a gente pode gerar, sem dúvida nenhuma, questões de intolerância, que é o que a gente vem vivenciando hoje. Então, eu acho que a gente carrega, sim, mas é preciso ter uma medida das coisas, né? Sempre é preciso ter uma medida disso. Claro. Posso fazer uma Por favor. Nessa questão? Acho que importante é ter em vista que há dois conceitos aí que podem, né, que devem ser diferenciados, né? Um é o conceito de diferença, que o Lévi-Strauss, entre outros, que é de caráter etnográfico. E o Lévi-Strauss chega a dizer que, para ser marcada a diferença, é até necessário um pouco de etnocentrismo, de discriminação, algum tipo de... E há, em confronto com esse conceito de diferença, o conceito de igualdade. O conceito de igualdade não é etnográfico, é político. Então, o que a gente percebe hoje é um conflito de conceito de ordem política com conceito de ordem cultural, antropológica. O bom senso, não é? O bom senso vai dizer que deve-se encontrar o ponto de dobradiça, não é? De colocar uma dobradiça entre esses dois conceitos e não fazê-los se bater um contra o outro. Foi interessante até que o professor retomou justamente a ideia de dobradiça, que é o que eu estava pensando enquanto a Adriana falava agora, né? E a partir dessa pergunta, porque justamente, né? Como você falou lá no início do programa, né? Dessa chegada de muitos povos, né? Distintos e novos aqui para a região. Há algumas semanas eu estava andando pelo centro de Caxias do Sul e uma coisa que me chamou a atenção foi lá na Praça Dante Alighieri, um cartaz, né, de uma igreja anunciando uma revista da igreja e tal, e de um lado do cartaz nós tínhamos a revista anunciada em português e do outro lado a revista anunciada em francês, né? O que quer dizer isso para a região, né? E quando eu vi aquilo, eu até tirei uma foto, né,
para registrar aquilo e pensei, inclusive, num momento do livro do professor Pozenato, quando ele fala, né, que a regionalidade ela pode ser excludente, né, ou não, ela pode incluir, né, depende da manifestação. Bom, como a região aqui vai lidar com isso agora, né? Nós vamos abarcar isso, nós vamos colocar a nossa identidade em diálogo com essas identidades novas que vêm, ou nós vamos tomar uma postura mais excludente, né? De qualquer forma, foi muito interessante ver já um primeiro efeito, né? Tá certo. Dessa vinda das pessoas para cá, né? Nós já temos ali os cartazes em 2 idiomas. Felipe, queria saber a sua opinião. Você acha que quando nos deslocamos, será que temos a tendência de reforçar as nossas próprias regionalidades num outro território? Te dou um exemplo. Vamos supor, eu, gaúcho, vou para São Paulo. Será que lá eu tenho a tendência de falar mais vezes tchê, falar mais vezes tu, para realmente me posicionar? Você acha que a gente reforça as nossas regionalidades quando nós estamos fora? Bom, eu acho que isso, claro, depende da personalidade de cada um, mas acredito que, em geral, sim. Em geral, as pessoas tendem a ter algum tipo de manifestação de orgulho das suas origens, né? Então, não sei, posso te dar um exemplo meu. Quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, eu demorei muito tempo para absorver o tu. Eu insisti no você por longos anos até que finalmente essa Qual que é a tua região mesmo, Felipe? Da onde eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais. Uhum. Engraçado, seu Pozenato, ele falar sobre essa questão da linguagem, né? Porque a linguagem, ela é uma bandeira hasteada, né? E ela nos dá identidade, não? Já que estamos rememorando, eu nasci em São Francisco de Paula, vivi lá até os 12 anos de idade. Quando eu vim para Caxias, não é? Eu descobri que aqui não se dizia bom dia, se dizia bom dia, não é? E quando eu falava bom dia, as pessoas achavam engraçado, não é? E eu me lembro que eu, um menino já pré-adolescente, já resolvi resistir no meu modo, né, de usar a linguagem. Passo um ano estudando aqui em Caxias, quando chego em casa, começo a falar, meu pai me diz: onde é que você pegou esse sotaque de italiano? Isto é, sem me dar conta, no meu falar eu já tinha absorvido, né, traços da fala. Então a fala vamos dizer assim, o aspecto mais visível de onde se percebe a diferença de um grupo cultural para outro. Tanto que no Evangelho, lá no julgamento de Cristo, estavam os discípulos seguindo, você é galileu também, pela fala você vê que você é galileu, não é? Então essa é uma marca que é inapelável. E aí então a questão toda de novo, né? Como é que a gente vai lidar com isso dentro de um contexto político que pede igualdade, não é? Mas dentro de um contexto humano, antropológico, que pede que se respeite essa diferença, né? Que ela não seja nivelada. Claro. André, estamos falando sobre questões de região, território, linguagem. Daqui a pouco a Adriana vai falar sobre a culinária. Na literatura, eu sei que você é um estudioso da obra Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, de certa forma, ao compor a sua obra, ele cria uma região cultural ou não? Não, essa é outra questão nada fácil de responder, né? Só 3 minutos para falar sobre isso. 3 minutos, defender a tese em 3 minutos, né? Bom, sinceramente é difícil de responder porque, bom, em primeiro lugar, Guimarães Rosa se baseia, né, em todo um determinado contexto, né, tanto geográfico quanto histórico, quanto econômico, cultural, né, a região que ele conhece, né. Só que, inevitavelmente, no momento em que ele ficcionaliza isso, nós não estamos mais no plano do real. Nós não estamos na história, nós não estamos na geografia, né? Nós estamos na arte, né? E o que a arte vai fazer é outra coisa, né? Então, dizer que seja uma nova região, uma região cultural, talvez seja temerário, né? Ele se baseia naquela região e, bom, ele constrói a sua obra que traz ela no seu cerne, né, e cria algo novo. Se é outra região, se é a mesma região... Tá certo. Difícil de dizer. Obrigado. Estamos quase terminando esse primeiro bloco. Eu só queria terminar com o Pozenato para só terminarmos essa questão da literatura.
Pozinato, se fala muito em universalidade, esse escritor é universal, ele abarca tudo. Será que a obra de teor regional, ela é uma obra menor? Bom, quando eu escrevi o ensaio regional e o universal na literatura gaúcha, foi para tentar demonstrar que toda literatura tem marca particular. Se lê a Ilíada de Homero, ela se passa lá naquele lugarejo, né, entre Grécia e a costa da Turquia, né, na Troia. Por que se torna uma obra universal? Tudo que Homero relata nessa epopeia traz marcas individuais, particulares, locais, geográficos até. Então, o caráter de universalidade se dá por outras razões. O tipo de conflito humano vivido por aquelas personagens naquele lugar, naquele tempo, parece que podem ser entendidos por gente que vive em outro lugar, em outro tempo, e vê nesse conflito talvez uma maneira de entender os seus próprios conflitos. Não é? Então, a universalidade se dá não por deslocar do tempo e do espaço, criar em algum vazio, né, a literatura. Ela nasce sempre marcada com essas características. Sempre. A universalidade vai depender de como é feita essa representação. Hoje estamos conversando sobre questões de região e regionalidade. Estamos tentando entender como é que as regiões culturais são formadas. Eu volto esse segundo bloco com uma sonora, uma entrevista que fizemos com o senegalês Billy. Vamos escutar o que ele tem para falar sobre questões de cultura. Primeiro vai sentir que aqui nossos lugares, nossos países, alguma coisa assim, entende? Porque como eu falo, né, sempre vai ter alguma coisa que mostra que tu não é daqui, entende? De olho, de fala, alguma coisa assim. Eu me cuido para eu não falar muito alto no meio de gente. Eu me tentei de segurar, de não chamar todo mundo amigo. Se cuidar com quem fala, quem que é amigo, quem que tem que andar, quem que tem que falar, entende? Que jeito que você tem que falar com outra pessoa, entende? Então, se tudo isso a gente tem que se cuidar. E as coisas lá, como todos são unidos, todos são amigos, conhecidos, todos ia ser unidos assim, entende? E aqui tem que se cuidar. Segue no teu trabalho, faz o que tem que fazer, volta na casa, fecha a tua porta, entende? Então, se você está acostumado, a gente está aprendendo e está crescendo para fazer também. Comida também, né? A gente também chegaram onde está acostumado agora, como feijão e arroz e churrasco também, né? Entende? Então, se essas comidas também a gente, até eu às vezes sinto falta de comer. Se eu saio fazer uma coisa errada na rua, alguma coisa, qualquer pessoa que é mais velha que eu pode me pegar e me bater. E me leva em casa, fala para minha mãe, o meu pai, ele estava fazendo uma coisa errada, eu achei na rua, eu peguei, bati ele, eu trouxe para casa. Minha mãe vai agradecer ele, entende? Aqui não, minha vida sai, entende? Eu me mudei muito para conseguir adaptar, para quando eu conseguir viver aqui, porque não é fácil. Quem que está chegando como nós, africanos, e outro continente da África, entende? Então, às vezes, isso tem que se mudar, dizer, entende? Porque muitas culturas diferentes, as coisas diferentes que tu não está acostumava de ver, tu não está acostumava de ouvir. Como lá, a gente não se beija na rua, tipo assim, entende? Fica beijando na rua. E aqui, tranquilo, entende? Então, assim, uma coisa que, às vezes, quem está chegando agora, vejo, nossa, mas que é aquilo? Mas de nada, assim, as pessoas se acostumam, né? Entende? Se eu ver, tranquilo para mim. Quando for beijar, pode fazer o que quiser na rua, entende? Por causa que eu estou aqui muito tempo. Seu Pozinato, quando falamos em região, né, a construção de uma região cultural, inevitavelmente falamos também sobre cultura e processos culturais. Eu vou ler aqui um trecho do seu livro, Processos Culturais, Reflexões sobre a Dinâmica Cultural, na página 95, o senhor diz o seguinte: cada vez que um processo cultural, vamos pegar, por exemplo, os senegaleses, né? Cada vez que um processo cultural entra em contato com outro processo cultural, ou seja, o nosso, funciona um mecanismo de filtragem, isto é, passam coisas e coisas não passam. Até que ponto será que os nativos aqui têm a autoridade para filtrar o que passa e o que não passa da cultura nova que chega na região? Mas a filtragem se dá nos dois sentidos, quer dizer, é um processo de troca, só que essa troca não é integral. Ela se dá por filtragem, e o que é filtrado é aquilo que
pode ser aceito dentro da minha dimensão cultural, da minha região, da minha procedência. O exemplo que ele deu, beijar na rua, por exemplo, né? Ele passou por um longo processo de filtragem, não é? Porque isso não estava previsto na sua cultura de origem, até o momento em que ele assimilou de tal maneira o modo local de viver, que sim, vou integrar isso também dentro da minha cultura. Passou no filtro. Não é? Do outro lado, né, dos que recebem, né, o que vem de outra região e se instala aqui, a tendência a botar barreira é maior em quem está do que em quem chega. Quem chega sempre vai fazer um esforço maior de se adaptar. Mas a influência é inevitável, né? É um processo contínuo. Não tem como levantar uma barreira, né? As barreiras são, por mais que se tente levantar barreiras, não é? As trocas acabam acontecendo. Por exemplo, né? Os italianos que chegam aqui, nenhum deles conhecia o churrasco, né? Como ele, senegalês, falou ali também, né? Como vi franceses chegando aqui e olhando espantado, nunca vi tanta quantidade de carne na mesa, né? Isso não ocorre. Mas à medida que se estabelecem relações, né? A absorção de hábitos, não é? Tanto no plano mais visível, que é o do comer e do falar, não é? Como em outros planos de representações. São trocas. Tá certo. Adriana, a gente falou um pouco sobre linguagem, literatura, também essas outras influências. A culinária também é uma regionalidade, né? E ela também ajuda a criar identidade em determinada região cultural. Como você percebe essa questão da culinária? Na verdade, a comida é uma linguagem. Ela não foge disso. Ela também é um modo de expressão e também funciona como linguagem, sim. Porque o que acontece? Aquilo que a gente sempre se preocupa, né? O que passa pela cabeça do outro, né? O que será que passa pela cabeça do outro quando alguém está chegando novo numa região? Ou quando a gente está saindo da nossa região e está indo para um outro espaço, né? Mas acho que tão importante quanto isso, ou talvez mais, é se preocupar o que passa na barriga do outro. Porque ele vai trazer dentro de si, através da comida que ele come, a classe social, a origem dele de pertencimento, de qual região ele está vindo, qual é o papel que ele desempenha na sociedade. E é toda uma linguagem, porque não é só o fato do comer em si. E aí o Lévi-Strauss fala sobre isso, né, professora? A diferença entre o cru e o cozido, quer dizer, toda comida é cultural, né? E mesmo se eu pensar na maçã, né, na macieira, e pensar na maçã, o fruto da macieira, que é a maçã, já é um produto que também está passando pelo processo cultural. Porque ela é plantada numa determinada região, porque ela tem todo um aspecto que ela traz nesse sentido. Mas é o modo como eu preparo essa comida, onde eu preparo essa comida, os talheres que estão sendo utilizados, as panelas, quer dizer, todo o aparato que se utiliza nesse sentido. E é um modo como eu vou sentar na mesa e que eu vou comer também. Então, eu vou comer com a mão, eu vou comer com garfo e com faca, quer dizer, isso tudo, e tem até a antropologia fala muitíssimo disso também, né? Quer dizer, e isso tudo numa observação, se a gente sentasse e pudesse observar o outro no momento em que ele está comendo, a gente pega todas essas informações a respeito dele e consegue perceber de onde é que ele está vindo, e aí, inclusive, o aspecto de sentimento de pertença, porque quando eu estou comendo a polenta que a minha avó, que eu herdei do jeito de fazer que é da minha avó, eu tenho uma referência de memória, eu tenho uma referência de sentimento de pertença, de ter uma região para a qual voltar, mesmo que seja de modo simbólico. Mesmo que aqui no físico eu não consiga mais estar lá na minha infância, por exemplo. Mas eu recrio isso todo dia quando eu vou para a cozinha e eu faço. É uma forma também de criar esse simbólico. E o professor falava da questão do filtro, né, que tu trazia. A gente vai filtrando, mas não é um filtro negativo. Claro que tudo tem, como eu falei, os dois lados. Mas tem esse filtro onde eu também vou começar, e tem uma passagem também desse livro que o professor fala, o professor Pozanato, que esse filtro vai trazendo para dentro da minha mesa, para cima da minha mesa, a possibilidade de eu colocar uma panela de feijão com uma panela de massa com um chucrute, por exemplo.
E ali naquela mesa eu tenho todo um histórico de influências culturais que foram recebidas ao longo da minha estadia onde eu estou agora, né? Tá certo. Felipe, dizem que quando a gente viaja, a gente teria que obrigatoriamente experimentar a culinária local para poder realmente sentir o que os nativos sentem. Você faz isso? Eu faço isso, eu tenho pessoalmente um paladar bem aberto para novas experiências. E eu concordo com o que ela falou sobre como a culinária realmente expressa aspectos culturais dos mais diversos, né? A própria forma de comer mesmo. Outro dia eu estava tendo uma conversa sobre isso com algumas pessoas. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, na etiqueta à mesa, né? Em segurar os talheres, e cada um faz isso de uma maneira muito pessoal. E isso acaba refletindo não somente a sua origem no que diz respeito à região, mas também, enfim, questões de classe social e de costumes de família mesmo, né? Tá certo. André, nós temos uma interatividade aqui que a pergunta é a seguinte: a nossa região ela é formada por imigrantes. Mesmo assim, nós temos muita dificuldade em aceitar a vinda de estrangeiros hoje. Na sua opinião, por quê? Isso é... Do Ricardo de Souza. Pois é, isso é aquilo que a gente colocou antes, né? Como vai funcionar a nossa dobradiça, né? Como a gente vai lidar com isso? Os motivos são muitos, né? E variam também de acordo com o momento histórico, né? Se a gente for pensar num momento em que um momento histórico, econômico e por aí vai. Se a gente for pensar num momento em que o país está muito bem, qualquer que seja o país, né? A tendência da população em aceitar isso com mais facilidade é muito maior. Como a gente estava falando antes, né? Antes do programa ainda, eu estive um tempo na França e eu percebi como isso é uma questão extremamente difícil lá. Eu estava lendo há uns 2 dias, uma aluna foi proibida de estudar, de entrar numa escola, porque ela estava com uma saia muito comprida demais, e aí podia ter indícios, enfim, de questões, valores culturais, etc. e tal. Bom, por que isso se manifesta em relação à cultura? Será que se o momento político e econômico da França fosse outro, se manifestaria da mesma maneira? Eu acho que é a mesma coisa em relação, enfim, ao Brasil, à Serra Gaúcha, ou qualquer lugar que seja, né? Quando você identifica aquilo como uma ameaça que também vai além da cultura e se relaciona, por exemplo, a sua possibilidade de ascensão, ou mesmo sua possibilidade de comer bem ou não comer bem, e por aí vai, você começa a identificar determinadas ameaças que, às vezes, elas não estão no plano cultural, e você transpõe para o plano cultural, né? De maneiras muito complicadas, né? Tá certo. Se você começou a nos assistir agora e não desde o começo do programa, nós estamos conversando sobre questões de região e regionalidade, o que de fato forma uma região cultural. Nós falamos um pouco sobre geografia, sobre linguagem, sobre literatura, sobre culinária, todos esses aspectos que formam uma região. Agora a gente vai escutar um pouco a fala da professora da UX, Agulo, professora de economia, que ela fala um pouco sobre o que a economia faz para criar e dar identidade a uma região. Vamos ver. Quando a gente fala de características econômicas, sobretudo quando a gente fala de Serra Gaúcha, a gente precisa lembrar que as pessoas conhecem Serra Gaúcha, elas colocam não só Caxias, Bento e região aqui mais contígua, mas também a parte da região das hortênsias, ou seja, Gramado e Canela entram nessa definição, ou entram, mesmo que seja no popular, mesmo que isso não seja formal. E aí, quando a gente pensa em economia, a questão econômica dessa região, a gente tem situações distintas. Por exemplo, a gente, quando fala em Caxias do Sul, lembra do setor industrial forte, polo metal mecânico. Quando fala de Bento Gonçalves, lembra dos vinhos, dos vinhedos, né? Do turismo, da gastronomia. Quando a gente pensa Gramado e Canela, outras coisas nos vêm à cabeça, e a atividade econômica lá está muito implicada com o turismo. Mesmo que eles tenham um setor moveleiro forte, mesmo que eles tenham alguns eventos que chamam, que são atrações durante o ano, isso tudo está muito ligado à questão do turismo, né? Assim como o Bento, a questão do turismo, tem o turismo forte, como eu já falei, mas também tem o setor moveleiro, que é extremamente conhecido. Então, nós temos uma região que ela é homogênea, mas do ponto de vista econômico ela não é tão homogênea assim. Ela tem algumas diferenças de uma cidade para outra. Mas, de qualquer forma, a ideia do setor industrial forte na região, esse seria talvez o elo mais comum em termos de economia, né? Um setor industrial forte em todos esses municípios.
Pozenato, como vimos a professora Maria Carolina Gulo, a economia também, de certa forma, ela ajuda a construir, né, as características de uma região. Eu dou um exemplo para o senhor. Caxias do Sul possui um slogan, né? Caxias do Sul da fé e do trabalho. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de você rotular uma cidade com apenas 2 adjetivos? Toda simplificação, não é, tende a não explicitar, né, a complexidade. A realidade é complexa demais para ser simplificada em 2, 3 palavras. Mas, por outro lado, né, no esforço de afirmar a própria identidade, há sempre essa tendência. Sempre essa tendência de... Essa questão da fé e do trabalho, por exemplo, isso não é um slogan criado agora. Isso é construído ao longo de dezenas, né, de anos, né, quem sabe até de mais de um século. Então, a tendência sempre, né, para marcar uma diferença, é tentar criar um símbolo que, de alguma forma, reduza a complexidade de todo aquele quadro cultural, para marcar a diferença, exatamente, para tornar visível para o outro que nós somos diferentes nisso. Aqui se tem fé e se trabalha. Não. Há outras coisas, evidentemente, que sim, não é? Adriana, como o André também tocou nesse assunto antes, numa determinada região cultural nós temos várias regionalidades. Umas são excludentes, outras conseguem conversar, né, de certa forma. Aqui na região da Serra Gaúcha, um exemplo, uma pergunta meio aberta. Quais são as regionalidades que você pratica e quais são as regionalidades que você observa assim, que são um pouco distantes da sua realidade? Bom, a gente acaba... em função da convivência, em função do contato, porque a gente não tem como pensar em processo cultural num ser isolado. Né? Ele se dá pelo contato com o outro o tempo inteiro. E a gente, claro que vai aprendendo, às vezes a gente brinca, né? Inclusive nós na redação pega o sotaque, por exemplo, de um, e às vezes entra por esse, que nem o professor falava lá no primeiro bloco, entra muito sem a gente se perceber. Né? Quando se dá conta, tu já está falando daquele jeito, tu já está se apropriando, né? O Felipe também colocou que levou um tempo aí para assimilar o tu, mas acabou assimilando. Eu acho que é um processo também de autoanálise, quer dizer, nós somos formados por muitas culturas, né? Esse contato é maravilhoso, né? Preservar a diferença no sentido de manter a minha identidade é fundamental, mas sem dúvida nenhuma, aí a gente cai naquela questão da igualdade, né? Não se pode ser arrogante também nesse sentido. E eu acho que a região, ela é formada, e aí a professora Gulo, por exemplo, colocou a questão econômica. E a gente também traz esses traços econômicos nas nossas relações pessoais. Inclusive, eu vou voltar para a comida, né, que é a minha seara assim, de maior conhecimento nesse sentido, quando a gente, por exemplo, pensa, e se falou um monte aqui sobre churrasco, sobre carne, o que demarca, por exemplo, que uma região é mais rica que a outra? O acesso à carne, sem dúvida nenhuma, isso desde o período medieval, né? O professor Máximo Montanari coloca isso. Qual é a diferença, por exemplo, de uma carne assada para uma carne cozida? É que só vai assar a carne quem tem dinheiro, quem tem condição financeira, porque a carne que é desse tamanho vai ficar desse tamanhinho aqui para poucas pessoas, então se tu tiver muitas pessoas, tu tem que ter uma condição financeira também de ter mais carne para pôr na mesa, senão ela vai virar um cozido. Esses detalhes eu acho encantador, porque a gente às vezes se preocupa em conhecer o macro, em olhar para os aspectos que são maiores, mas essas coisas miúdas, menores, que convivem conosco o tempo inteiro e que estão ali no André, que estão ali no Felipe, que estão em você, que estão no professor Pozenato, que estão em mim, elas vão fazendo essa troca, elas vão convivendo e também vai surgindo um novo processo. Certo. O Felipe é mestrando, né, no programa de Letras, Cultura e Regionalidade da UX. O André terminou o seu mestrado aqui também na UX. É inevitável essa pergunta para vocês dois. O nosso slogan, e nós estamos falando sobre região, né? Pés na região e olhos no mundo. É bem simbólico. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Bom, eu pessoalmente acho o slogan uma sacada realmente genial. É muito, muito bem pensado. Esse slogan fez parte da UX, né? Um dos...
Eu acho que é realmente uma escolha muito oportuna, muito boa. E quer dizer muita coisa, né? E principalmente pensando no lugar, né, de onde nós viemos, né, no sentido do programa, né, do mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade, né? E aí você relaciona isso com esse slogan. Em relação à minha experiência pessoal também, né, pés na região, olhos no mundo. Bom, em que medida, né, o mestrado ele se debruça sobre questões da região e que não são necessariamente só as desta região, mas de qualquer região, né? E em que medida as questões que ele suscita podem fazer com que você vá para o mundo, né? Bom, da minha experiência pessoal, isso foi realmente ocorreu, né? Então, acho que o slogan foi muito oportuno nesse sentido, né? A reflexão pode estar aqui, mas ela pode ser válida num sentido muito maior, né? Muito mais amplo, né? Felipe. É interessante, tu tinha me perguntado antes as concepções que eu tinha antes de entrar no mestrado a respeito de região e acho que eu falo por muitas conversas que eu tive com pessoas da graduação em letras e pessoas por aí que têm um certo receio de se matricular no mestrado que nós fazemos, que é em Letras, Cultura e Regionalidade, pelo termo regionalidade, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, porque confundem essa questão da regionalidade com o tradicionalismo, né, e com a região da Serra Gaúcha. E o logotipo da UX, que você mencionou, representa bem isso. Nós estamos, sim, inseridos na nossa região e nós olhamos para não somente o que está acontecendo aqui dentro da nossa região, mas o que acontece fora. E a regionalidade, como um termo de análise teórica, obviamente vai além disso também. Pozinato, André, por favor. Sim, eu lembro, inclusive, quando eu estava, né, no mestrado, durante o curso do mestrado, os professores, não sei quais mencionaram isso, né, que no início, inclusive, o nome do programa era outro, né, mestrado em Letras e Cultura Regional, e houve casos, né, de candidatos que vieram para a seleção buscando, enfim, não apenas estudar o tradicionalismo, mas, de certa maneira, enfim, reafirmar e continuar afirmando o tradicionalismo, né? Houve casos de pessoal piochado na seleção e etc. e tal, né? Bom, isso também diz algo, né? Claro. Pois, Renato, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do regionalismo, né? Que não deixa de ser uma categoria de regionalidade, um discurso laudatório sobre si mesmo. Você acha que essa característica ela é benéfica para a construção da identidade de uma região ou não? Bom, todo o meu trabalho foi no sentido de fazer o contrário, não é? Questionado sobre isso, eu tenho dito, né? Eu nunca pensei em fazer uma literatura para a região. A minha preocupação toda foi fazer uma literatura para o mundo, falando de dramas humanos vividos dentro desse quadro cultural, desse ambiente cultural. Evidente que os primeiros que vão se interessar pelos relatos de Homero são os gregos, porque eles conhecem Troia, conhecem Atenas e tudo mais, não é? Mas, a partir de determinado ponto, passa a interessar ao mundo inteiro. Então, o que eu pretendo com o que eu produzo como escritor é a mesma coisa. No primeiro instante, eu tenho a preocupação de que quem está dentro desse tipo de relações regionais se identifique com isso. Que, para mim, passa a ser um atestado de eu ter sido relativamente fiel na reconstrução dessa experiência. Mas o objetivo é mostrar para outros como aqui se vive, não é? E não o contrário, não, de fazer uma exaltação local, laudatória, etc. Não é? A gente está chegando ao final do programa, eu gostaria de uma rodada final, eu começo com a Adriana. Adriana, qual é a importância de pensarmos sobre o conceito de região, né? Sobre as características que acabam formando uma região cultural? Isso que a gente falou um pouco sobre vários aspectos, né? Qual é a importância de pararmos e pensarmos sobre isso? Toda. Até porque eu acho que quando a gente se permite a discutir conceitos como esse, quando a gente toca em assuntos como esse, quando a gente leva para as pessoas, enfim, sobre assuntos que teoricamente estariam só na academia, mas não, é uma análise de todo o contexto que tem ao nosso redor, é uma possibilidade também de nos posicionar como de uma forma mais humilde.
diante da sociedade em que a gente vive. A gente volta para a discussão lá do início da questão da diferença. Respeitar a diferença, conviver com a cultura do diferente, respeitar o outro dentro da sua essência, dentro da sua própria soberania, no sentido bom da palavra, é uma forma de transformar a região que a gente vive muito mais rica. Por que eu não posso aproveitar tudo que tem de melhor do que, né, cada pessoa ou cada cultura que está chegando tem? Agora, eu acho que isso é um desafio, sem dúvida nenhuma, né? Um desafio de várias instâncias, de conhecimento, sem dúvida nenhuma, porque a gente precisa olhar para essas questões saindo do foco do senso comum, mas é de personalidade, é de aceitação. Eu acho que tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, mas é um pontapé inicial para a gente começar a discutir e levar em consideração a importância do outro também. Certo. Felipe, eu vou ter que ser um pouco rigoroso no tempo. Eu roubei teu tempo. Não, eu acho que a gente estudar as questões de região e regionalidade são muito importantes, justamente, volto a afirmar, na questão das formações identitárias, né? A gente aprende a se conhecer melhor e se colocar frente aos outros em sociedade a partir do momento que a gente consegue respeitar diferenças e perceber origens dessas diferenças, né? Tá certo, André. Pois é, bom, eu começo a minha tese de doutorado, né, com uma referência, uma citação do professor Luiz Augusto Fischer, né, dizendo que eu vou falar sobre uma questão que para muitos nem questão é. Para muitos nem questão é porque para alguns está superada e porque para outros não tem valor. Eu acho que do ponto de vista literário é justamente o contrário, tem uma importância capital justamente para tentar lidar com essa noção de valor que acaba, de alguma maneira, se vinculando à ideia de regionalismo e, às vezes, nublando um pouco a nossa percepção sobre o fato literário, sobre a história literária. Então, me parece uma questão, enfim, muito contemporânea e importante. Pozzenato, qual é a importância de refletirmos sobre região? E eu gostaria de saber se o senhor ainda continua as suas pesquisas sobre esse tema ou se é um tema que para o senhor já se esgotou. Pesquisar no sentido, né, de produzir textos sobre a questão, eu não tenho mais feito, não é? Agora que continua sendo uma preocupação, sim, não é? Na medida em que se estabelece se criam, né, novas ferramentas de intercâmbio e com a possibilidade exatamente de manter comunidades regionais acima das fronteiras geográficas. Claro que existem outros tipos de fronteiras, né, que pode ser, mas elas podem ser superadas também por outros tipos de ferramentas. Hoje você pode manter um blog, né, com todos os nascidos em São Francisco de Paula, que estão espalhados, não é, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil inteiro, né? Uma maneira de ser não apenas regional, né, de ser do terruinho. Claro. Para finalizarmos, Pozzenato, hoje discutimos questões de região, né, e regionalidade. O senhor, de certa forma, é um dos pioneiros sobre esse pensamento dentro da academia, dentro da UX. Como o senhor se sente em relação a todo esse território que foi aberto e hoje tanta gente pensando sobre região? Eu costumo dizer que é um dos meus projetos que deram certo, né? Que quando eu escrevi o Regional Universal em 74, eu estava rompendo com todo um discurso, né, da crítica e da historiografia literária de caráter, não é, assertativo, de caráter de cunho dogmático e valorativo e assim por diante, não é? Então, o que eu fiz foi uma provocação. Vamos analisar o literário dentro das características da regionalidade. Acho que isso está avançando, né? Eu percebo que em outros pontos do Brasil essa questão está sendo levada em consideração. Essa discussão transcende e existe em outros pontos, de outros ambientes culturais, da Europa, na Alemanha, por exemplo, né? Como eu tenho visto. Isto é, se há uma questão que se torna mais atual por causa da globalização, é a questão da regionalidade. Olhar para a regionalidade. Agradeço muito a presença de vocês, André, Felipe, Adriana, Pozzenato. Agradeço você que nos acompanhou de casa. Hoje discutimos questões sobre região e regionalidade. Tentamos pensar um pouco sobre as características que acabam formando as regiões culturais. Espero que você tenha gostado. O Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima.